E eu vou começar a ir falando com vocês. Eu coloquei ali no slide, mas eu vou acompanhar pela folhinha aqui, para eu não precisar ficar me virando. Deixa eu tirar as folhinhas aqui. Vou pedir, pode passar, por favor, o primeiro. Que vai falar que a depressão é um desafio que todos nós podemos enfrentar em algum momento de nossas vidas. Ela é uma doença que não conhece fronteiras, afeta pessoas de todas as idades, origens e níveis sociais. Muitas vezes ela se infiltra silenciosamente em nossas vidas, obscurecendo a luz do dia, tornando até mesmo as tarefas mais simples em um fardo insuportável. Aqueles que enfrentam, lutam contra um inimigo invisível, uma batalha que pode ser ou parecer solitária, interminável e até fatal. Então, gente, depressão, para a gente poder iniciar, né, para a gente poder tirar o tabu, tirar as coisas que as pessoas falam com relação à depressão, porque falar depressão não é doença para crente, crente não pode estar com depressão, se o crente aparecer com depressão, ele está com demônio, ele não tem fé, e a gente saber que depressão é uma doença que pode afetar qualquer pessoa. Dizer que uma pessoa não pode ter depressão porque é crente, é dizer que o crente não pode ter problemas de coração, que o crente não pode ter diabetes, o crente não pode ter nenhuma doença. Então nós precisamos olhar para essa doença como uma doença. Claro, né, que nós como servos de Deus, nós temos que clamar, estar aos pés do Senhor, para que nós não sejamos acometidos por esse mal, de jeito nenhum. Não estou querendo dizer aqui que nós temos que ter, não é isso. Mas se por um acaso alguém, né, se pegar com a doença, a gente não pode discriminar, e nem a própria pessoa, que às vezes a própria pessoa, ela começa a achar que ela não pode ter aquilo, que tem alguma coisa errada, né? E que é falta de fé, e que é alguma coisa. Então, só para a gente poder entender, para a gente iniciar, pode passar o segundo. O que é a depressão? É um transtorno psiquiátrico, caracterizado pela alteração do humor, redução da energia, baixa autoestima, tristeza profunda e diminuição do interesse por atividades que eram prazerosas para o indivíduo. Ela afeta a capacidade para o trabalho, para estabelecer relacionamento e destrói a qualidade de vida. Pode levar ao suicídio, sendo responsável por 850 mil mortes no ano. Ela figura entre as principais causas de afastamento do trabalho. É um problema de saúde pública. De acordo com a OMS é a Organização Mundial de Saúde, mais de 300 milhões de pessoas sofrem com depressão em todo o mundo. Só que no Brasil, cerca de 5,8% da população sofre com a depressão, o que representa um total de 11,5 milhões de pessoas. Então, isso é uma coisa muito alarmante. E a gente entender que não é... As pessoas não estão passando por depressão por causa da pandemia. Porque às vezes fala, esses casos de depressão é por causa da pandemia. A pandemia ainda não responde por esse número de depressões que existe no mundo. Na verdade, futuramente a gente ainda vai ter muito mais casos de depressão. Então a pandemia não responde. E qual é a natureza? Pode passar a outra folha. A natureza da depressão. A depressão, gente, não é simplesmente uma tristeza. Eu estou triste. A pessoa anda triste, está com uma tristeza, mas daqui a pouco ele está bem, daqui a pouco está alegre, daqui a pouco está fazendo as suas coisas, aí depois fica triste de novo, e aquela coisa que vai oscilando. A depressão não é tristeza. A depressão é uma tristeza profunda. É uma tristeza que a gente não consegue ter ânimo, ter alegria para fazer nada. Quando uma pessoa está com depressão, é como se o mundo perdesse a cor. É como se a pessoa perdesse os sonhos. É como se a pessoa não conseguisse ver mais graça em nada. Os filhos, a família, as coisas que a pessoa fazia antes, tudo perde a cor, tudo perde a graça.
E aí eu gosto de dar o exemplo, né, de uma pessoa que ganha na loteria um valor milionário. A pessoa fica milionária e ganha na loteria. Alguém chega para uma pessoa com depressão e fala assim: você está milionário, você ganhou na loteria. A pessoa vai dizer assim: ah, legal. E passou. Ela não vai esboçar alegria, porque não tem alegria. Ela não consegue sentir alegria pelas coisas, tá? Só para a gente poder entender. É uma condição mental debilitante que afeta a mente, o corpo e a alma. Embora suas causas possam variar de pessoa para pessoa, a depreciação é frequentemente desencadeada por uma combinação de fatores genéticos, químicos, ambientais e psicológicos. Então, o que acontece? Às vezes a gente pensa, uma pessoa está com depressão, está com algum problema mental. Pode estar com algum problema no cérebro, mas não necessariamente é o problema no cérebro. O que pode causar uma depressão? A pessoa pode ter uma questão genética. Já vem de geração em geração. A família já tem esse problema, já encontra esse problema na família. A outra situação, a pessoa pode estar com uma deficiência de vitamina no organismo. Às vezes, gente, o nosso organismo ele precisa de alguns elementos, né? E alguns suprimentos que precisam ter no nosso organismo. E às vezes a falta desses suprimentos pode causar uma depressão. Quando uma pessoa apresenta depressão, a primeira coisa que o médico faz, ou que deveria fazer, é pedir exames. Exame de sangue, para poder verificar como é que está o sangue, como é que está o organismo, se está tudo certinho. Porque às vezes a pessoa com uma deficiência de vitamina, a pessoa pode sofrer da depressão. E tem o caso que é emocional. Às vezes a pessoa viveu alguma situação e essa situação ocasionou a depressão. Porque a depressão é excesso de pressão. Então, quando uma pessoa está com depressão, é porque ela está com excesso de pressão. Ela está vivendo uma situação que foge do controle dela e, às vezes, ela não tem esperança, ela começa a perder a esperança das coisas e aí ela vai tendo esse excesso de pressão e vai desencadear nessa depressão, que aí já é o problema emocional. E quem é o especialista que vai cuidar da depressão? Quem é o médico? Quem é, gente? Hein? Oi? Psicólogo? O psicólogo, ele ajuda a tratar a depressão. É também o profissional. Mas o profissional que vai tratar, quando a gente está com um caso mais sério de depressão, é o psiquiatra. E muitas vezes a gente não quer ir no psiquiatra porque a gente pensa assim: eu não sou maluco, eu não tenho problema de cabeça, eu não vou no psiquiatra. O psiquiatra, gente, é o médico que cuida do cérebro. Então é ele que vai tratar a depressão quando a gente precisa de medicação. Porque o psicólogo, ele vai tratar da depressão, mas quando não precisa de medicação. Porque o psicólogo não pode receitar remédios. Só quem pode receitar remédios é o psiquiatra ou o neuro. Então, quando a pessoa vive um problema de depressão e às vezes precisa de medicação, ela precisa passar pelo psiquiatra para que o psiquiatra possa cuidar. E aí eu falo, o psiquiatra é o médico do cérebro, assim como a gente tem o cardiologista do coração, o neurologista dos nervos, o oftalmo dos olhos e outros especialistas que a gente tem. Para cada partezinha do nosso corpo a gente tem um especialista. E para o nosso cérebro é o psiquiatra. Então, toda vez que uma pessoa vive problemas de depressão, problemas de ansiedade, crise de pânico e outras situações mais que as pessoas vivem, a pessoa precisa de um psiquiatra. O psicólogo é o auxiliar. Ele vai ajudar, sim, com as terapias, né? Fazendo a terapia, ajudando a pessoa a se resolver naquela situação. Mas, dependendo do caso, a pessoa precisa de medicação. Então, ela precisa ser acompanhada com o psiquiatra para poder neutralizar aquela situação. E o psicólogo, ele vai ajudar na questão da terapia para poder a pessoa refletir sobre aquela situação que ela está passando, e também porque o psicólogo tem algumas técnicas, né, que vai poder trabalhar com a vida da pessoa para ajudar a pessoa a sair daquela situação. Mas o que acontece? A depressão, ela tem... Pode passar aí para mim, por favor. A depressão, ela tem alguns níveis.
que eu já vou pulando, daqui a pouco vai aparecer lá na frente, mas eu já vou falando. A gente tem a depressão leve, a depressão moderada e a depressão grave, que a gente chama de depressão maior. Na maioria das vezes, quando a gente precisa do psiquiatra, é quando a gente está com a depressão moderada ou a depressão grave. A depressão leve, na maioria das vezes, ela é tratada com psicólogo sem precisar de medicação. E o psicólogo, se ele entender que o seu paciente precisa do psiquiatra, ele vai encaminhar para que o psiquiatra possa passar o medicamento. E aí eu falei, né, que são os fatores. Aí aqui eu vou pular aqui, ó, fatores psicológicos e ambientais, que eu já falei do fator químico. Falei não, né? Deixa eu repetir aqui. Fatores químicos, deficiência de substância, é isso mesmo? Fatores químicos, deficiência de substâncias cerebrais, que são os neurotransmissores, responsáveis pela regulação do apetite, do sono e do humor. O que pode causar depressão? Além dessa questão no estresse, na parte aqui química, que isso é muito importante, gente. Estresse crônico. Quem aqui vive estressado? O estresse pode causar depressão. E outra coisa, gente, o estresse... Olha aqui, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Além do estresse causar depressão, o estresse, ele mata. Eu estava vendo uma estatística que muitas pessoas morrem antes do tempo por causa do estresse. Porque muitas vezes o estresse, ele colabora para o infarto, para o ataque de coração e para outras situações. Né? Hoje tem muitas pessoas que morrem novas, né, porque infartam, tem um ataque lá de coração, às vezes é por causa do estresse. Então nós precisamos, né, procurar, eu sei que é difícil, não é fácil, nesse mundo que a gente vive, né, procurar viver uma vida menos estressada, porque o estresse mata. Então ele é um dos maiores causadores de depressão, é o estresse. O segundo é a ansiedade. Quem aqui é ansioso? Todos nós somos ansiosos, né, gente? Porque a ansiedade faz parte da nossa vida. Só que não podemos ser ansiosos ao extremo. Porque um pouquinho de ansiedade é normal. A gente é ansioso, a gente vai, por exemplo, aqui da igreja, quem vai pregar em algum lugar, a gente fica já ansioso, né? Porque vai pregar, ou porque vai cantar, ou porque vai preparar uma festa. Tudo isso é motivo de ansiedade. Mas essa ansiedade é normal, é a ansiedade do preparo. A ansiedade que é prejudicial é aquela que é extrema. Tem pessoas que vivem no futuro. Tem pessoas que só pensam no que vai acontecer, não vivem no presente. Gente, o futuro não existe. Né? O futuro não existe. Vocês sabiam que o futuro não existe? Alguém aqui já viveu no amanhã? Quem aqui vive no amanhã? Consegue viver no amanhã? Né? Não existe. Quando a gente chega amanhã, amanhã já é hoje. Aí quando a gente chega no outro amanhã, virou hoje. Então o amanhã não existe. E a gente às vezes vive nesse futuro. A gente às vezes vive nesse futuro muito preocupado. Isso é ansiedade. Mas às vezes a gente também vive no passado, gente. E a gente não vive no presente. E aí o que acontece? Futuro, ansiedade. Passado, depressão. Porque quando a gente vive muito no passado, a maioria das pessoas que passa pela depressão, ela está remoendo coisas do passado, coisas que passou, coisas que aconteceram. E isso vai fazendo com que a pessoa fique deprimida. O ideal seria que a gente vivesse 20%, lembrasse 20% do passado, 20% do futuro, e o restante fosse o nosso presente. Porque o presente, ele também é muito rápido. Ele é um fragmento, ó. Eu estalei o dedo aqui agora, já ficou no passado esse estalar de dedo, já foi. Então o presente é aquilo que você faz já, agora. Quando passou, já foi para o passado. Então é uma dádiva que Deus nos dá e que nós precisamos viver essa dádiva, que é a dádiva do presente. Porque ansiedade vai causar depressão. E tem gente que tem ansiedade crônica. E aí eu falava aqui da ansiedade
Quando a gente vive a ansiedade normal do nosso dia a dia. Mas tem aquelas pessoas que são ansiosas a vida toda, ansiosa pelas coisas, pelo que vai fazer, às vezes não consegue dormir direito. Tem gente que tem crise de ansiedade, que chama TAG, que é o transtorno generalizado de ansiedade, de tanta ansiedade que a pessoa tem. Tem gente que tem ansiedade, que é a síndrome do pânico, que é um tipo de ansiedade também que as pessoas têm. Tem gente que tem ansiedade por fobias, tem medo de várias coisas. Quantas coisas, né, gente? Às vezes a gente tem medo, mas medo, gente, não é o medo normal, porque o medo é um sistema de proteção nosso. Nós precisamos ter medo, porque se a gente não tem medo, a gente sai por aí, né, desembestado na vida, fazendo um monte de besteira, porque a gente não tem medo de nada. Então nós precisamos ter medo, sim. A gente tem que ter medo, né, de atravessar a rua, a gente tem que ter medo da violência, a gente tem que se precaver, a gente tem que ter esse medo. O que a gente não pode ter é medo extremo. Tem gente que tem medo de sapo, né? Eu tenho medo de sapo. Alguém aqui tem medo de sapo? Tem gente que tem medo de cobra. Eu tenho medo de cobra. Alguém tem? Entenderam? Então, só que é um medo normal. É um medo, às vezes você tem medo do sapo porque você, sei lá, sente nojo dele, fica imaginando ele chegar perto de você. Mas tem gente que tem o medo de desmaiar, de passar mal, de só de ver a pessoa entra em pânico. Aí pergunta-se, o que o sapo fez para você ter esse medo todo dele? Você nunca nem encostou nele? Você não sabe nem o que ele vai fazer, entendeu? Uma coisa é o medo e a gente tem de precaução. Se eu ver uma cobra, eu sei que a cobra é perigosa, eu tenho que ter medo, tenho que sair de perto. Mas eu não posso desmaiar porque vi uma cobra, entrar em pânico porque eu vi a cobra. Se a cobra está lá e eu estou aqui. Então, quando eu chego nesse extremo, é porque a minha ansiedade está num grau muito elevado. Porque a gente começa a ter medo de coisas que... né? Ah, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de prédio alto. Você já subiu em cima do prédio? Você já foi lá em cima? Já olhou lá de cima para dizer que você tem o pânico do prédio? Então são as coisas que a gente vai vendo na vida, que são a ansiedade, ela vai causando isso na gente. Claro que eu tenho que ter medo de estar lá no alto do prédio, que eu posso cair de lá, mas eu não posso ter aquele pânico, aquele desespero. Quando eu tenho esse pânico, esse desespero, né? Pessoas que têm pânico às vezes de andar em lugar fechado, pessoas que têm pânico de andar de elevador, esses medos, esses pânicos, tá tudo ligado à ansiedade. E é uma coisa que a gente, muitas vezes, a gente precisa tratar. A gente precisa orar? Precisa. Precisa pedir a Deus para curar? Precisa. E Deus cura? Deus cura. O nosso Deus, Ele cura qualquer coisa. Mas nós, às vezes, precisamos também do especialista para nos ajudar a tratar. Assim como a gente vai fazer os exames, assim como a gente vai cuidar do coração, assim como a gente vai cuidar da pressão alta, da diabetes, a gente também muitas vezes precisa cuidar da ansiedade, que pode levar à depressão. E, através da depressão, a gente pode, né, ter uma depressão maior, então a gente precisa cuidar. Disfunções hormonais, que a gente também pode ter, o nosso hormônio pode estar em desequilíbrio e muitas vezes o médico vai identificar e vai dar a medicação. E dependência de álcool, drogas lícitas e ilícitas e outros também que pode, né, acarretar depressão. E os fatores psicológicos e ambientais. Eventos estressantes podem desencadear episódios depressivos em indivíduo que possui predisposição genética para desenvolver a doença. Gente, tem gente que já tem predisposição para desenvolver. Porque gente que tem, às vezes, aqui, ó, coloquei aqui, ó, traumas psicológicos, conflitos conjugais, desempregos, problemas financeiros, baixa autoestima. Às vezes tem pessoas que já são desse jeito, já tem essa estrutura. Pode mudar? Claro que pode. Não estou dizendo que a pessoa vai ser assim para sempre se ela não procurar ajuda e se ela também não buscar em Deus para poder mudar. Mas tem pessoas que já têm uma predisposição. E aí, às vezes, as situações vai acontecendo, né, e a pessoa se vê deprimida. Sabe aquela pessoa que é, ó vida, ó dia, ó azar,
né? Aquela pessoa que às vezes está perto de você e é uma pessoa sempre muito negativa, vê as coisas muito negativas, nada dá certo, nada vai dar certo. Você fala alguma coisa, isso não vai dar certo, isso não vai ser legal, eu não vou nem me arriscar. Então são pessoas que já são pessoas negativas, que já têm uma predisposição para isso, tá? Para a depressão. Pode passar. Alguns exemplos, né? Muitas coisas às vezes não são como a pessoa queria, ela não recebe a atenção às vezes que gostaria em casa, sofreu às vezes por decepção amorosa, né? Muitas vezes as pessoas, por decepção amorosa, as pessoas também sofrem, né? Porque a gente diz que a nossa vida está ligada ao amor das pessoas, não necessariamente o amor, né, do esposo ou da esposa, mas o amor do filho, da mãe, do pai, dos amigos, sempre é o amor. Quando há uma ausência desse amor, né, às vezes por perda, às vezes alguém morre, acontece alguma situação, a pessoa vai embora, tem algumas situações desse tipo, a pessoa pode, né, sofrer por depressão, porque é a falta do amor, e aí a pessoa sente essa falta de amor. Pode passar. A depressão está em toda parte, no trabalho, na família, na igreja, né? Como eu coloquei aqui, em toda parte, gente. Na minha igreja ninguém. A depressão está em toda parte. A gente pode encontrar pessoas deprimidas em toda parte. Pode passar. A pessoa que tem apresentado esses sentimentos e comportamentos, olha, autoflagelo ou autolesionismo, né? Esse autoflagelo aqui, o autolesionismo, é quando a pessoa maltrata a si mesmo, né? E aqui entra a automutilação. Gente, o número hoje de pessoas, né, principalmente adolescentes, jovens e adolescentes, que se automutilam é muito grande, né? Para mim que trabalho numa escola grande, com 1.300 alunos, onde a gente tem pelo menos 800 adolescentes, a gente tem um número muito grande de adolescentes automutilados, né, cortados, que se autolesionam por situações diversas, né, por vários problemas. E o número é assustador. Às vezes, do nosso lado, tem um adolescente, né, que se automutila e às vezes a gente não sabe. E isso, quando eu falo, na igreja, tá, gente? Porque às vezes a gente pega lá na escola, né, adolescentes evangélicos, de família crente. E aí a gente vai conversar, a gente começa a perceber que tá calor, mas estão muito fechados, né, com casaco às vezes, com roupa amarrada assim, e aí a gente chama às vezes numa salinha e a gente pede para tirar, e aí a gente vai ver, tá lá o adolescente às vezes todo cortado, né, porque está se automutilando. Então assim, o número tem sido assim assustador, né, pra gente que tem uma realidade de estar no meio dessa turma, no meio desses adolescentes. Alteração de apetite, vícios, ansiedade, culpa. Culpa é uma coisa que gera depressão. Às vezes a pessoa se sente culpada por determinadas coisas, né, e isso vai acarretando na depressão. Acha que a vida não tem sentido, tristeza, e aí a pessoa para de se cuidar. A pessoa com depressão, às vezes, ela fica irritada, agressiva, vontade de morrer, solidão, apatia. A pessoa quer ficar só no passado, pensando nas coisas do passado. A pessoa chora fácil, baixa autoestima, como eu falei, ansiedade, culpa. Pode passar, vazio, né? A pessoa deprimida, sensação de inutilidade, a pessoa acha que ela é inútil, né? Que ela não serve para nada, ela não consegue ajudar em nada. Pessimismo, sensação de fracasso, medo, insegurança, desespero. A pessoa não vê razão para viver, a pessoa não vê futuro, né? A pessoa está desesperançosa. Diminuição da capacidade de sentir prazer em atividades que antes eram agradáveis. A pessoa gostava de fazer uma coisa, ficava muito feliz por fazer e de repente a pessoa perde a graça. Não quero mais saber de fazer isso não tem graça nenhuma, e a pessoa vai ficando apática, vai se encolhendo, né, vai ficando dentro de casa. Isso é sintoma de depressão. Perda ou aumento de peso. A pessoa pode engordar ou pode emagrecer. Cansaço ou insônia. A pessoa pode ou não dormir quase nada ou dormir demais.
que uma das coisas que faz às vezes a pessoa dormir demais quando a pessoa está com depressão é porque às vezes a pessoa quer morrer. A pessoa não quer tirar a vida, não vai tirar a vida dela, mas ela quer dormir e não acordar mais. Então ela só fica na cama. Ela vai ficando na cama, vai ficando na cama. Pode passar. E aí os tipos de depressão, né, que eu já falei para vocês. A depressão leve, os sintomas são menos intensos, né, é mais fraco. É o tipo de depressão, como eu falei, que o psicólogo ele pode ajudar, né, na maioria das vezes não precisa do psiquiatra. Depressão moderada, os sintomas se tornam mais evidentes e afeta significadamente a vida da pessoa. E a depressão grave, que é chamada da depressão maior. E aí, nesse estágio, a depressão é debilitante e pode levar a problemas graves de saúde física e mental. Muitas vezes, gente, quando a pessoa está com essa depressão maior, que é a depressão grave, a mente da pessoa, ela fica desorientada. Então a pessoa, ela já não tem mais tanta noção da realidade. Ela começa a não enxergar a realidade da forma que a realidade é. E às vezes as pessoas falam as coisas, mas a pessoa não acredita, porque a pessoa não consegue ver. E aí quando a pessoa chega num estágio desse, a pessoa precisa não só da ajuda médica, mas também precisa de pessoas, precisa de amigos, precisa da família, né, para estar ali ajudando, para estar dando um apoio para que a pessoa possa sair dessa situação. Gente, depressão não é frescura, não é palhaçada, não é você estar assim porque você quer. Sai dessa cama, para com isso, reaja. Não é, gente. É mais forte que a pessoa. Então, nós precisamos ter um olhar, né, diferenciado para as pessoas que sofrem, né, com a depressão. E aqui explicando alguns sintomas. Persistente tristeza ou sentimento de vazio. Sentir-se triste é uma emoção humana normal, mas na depressão, essa tristeza é duradoura e não está ligada a eventos específicos. Porque eu falei aqui que você pode ter uma depressão porque perdeu alguém por causa do luto e por outras situações, mas também pode ter uma depressão aparentemente não tem motivo para ter. Aparentemente, quando a pessoa olha, não tem motivo, e a pessoa, mesmo assim, a pessoa está deprimida. Perda ou interesse ou prazer. As coisas que costumavam trazer alegria e satisfação já não têm o mesmo impacto. Fadiga e falta de energia. A depressão pode causar uma fadiga esmagadora, mesmo após uma noite de sono completo. A pessoa pode ficar muito cansada, pode passar. Mudança de apetite e peso, né? Pode haver uma perda ou ganho de apetite, como eu falei. Problema de sono, né? Insônia ou sono em excesso. Sentimentos de culpa ou inutilidade, são pensamentos negativos e autocríticos, pode se tornar constante. É uma coisa que a pessoa não consegue, na maioria das vezes, é ter domínio do pensamento, começa a pensar coisas, né, e a pessoa pensa em coisas assim, culpa, tristeza, e o pensamento que a pessoa não consegue controlar, dificuldade de concentração, tarefas simples, pode se tornar um desafio, coisa que a pessoa estava acostumada a fazer, agora está muito difícil para ela realizar. E o pensamento suicida. Em casos mais graves, a depressão pode levar a pensamento de suicídio. E são vários casos que a gente tem, né? Voltando a falar lá da situação da escola, quando a gente pega alguns lá jovens, adolescentes, com depressão, a maioria que a gente pega, eles sempre falam, né, da questão de suicídio. E a gente tem histórias lá de tentativas, não na escola, né? Na escola, graças a Deus, a gente nunca teve, espero que a gente não tenha nem na escola nem fora dela, mas a gente já teve, assim, de alunos ter saído da escola e ir em direção à linha do trem. A gente já teve uma aluna que estava lá na escola e ela estava baixadinha lá em cima
E aí a menina que cuida do turno viu, chamou, e aí quando a gente conversou com ela, ela disse que ela ia se jogar lá de cima. Então, assim, várias outras situações, né, que a gente vê. Então, é uma doença silenciosa, é uma doença que afeta várias pessoas. Às vezes tem uma pessoa do nosso lado com depressão e a gente não percebe, e a gente não vê. E aí a gente precisa, porque tem pessoas que conseguem mascarar, tem pessoas que às vezes elas conseguem estar no meio da pessoa, faz as coisas, mas por dentro ela está vivendo uma outra situação. É aquela situação, às vezes, uma pessoa que tira a sua própria vida e depois a pessoa fala assim, poxa, mas ela estava aqui, né, estava conversando, a gente não sabe o que aconteceu, porque dentro da pessoa só Deus sabe, né, como está. Pode passar. Esses equívocos, né, Não, volta para mim um instantinho que eu não falei aqui do estigma da depressão. O estigma da depressão pode ser definido como um conjunto de atitudes, crenças e estereótipos negativos associados a uma condição ou grupo de pessoas. Infelizmente, a depressão não é imune a essa percepção errônea. Muitos ainda veem a depressão como um sinal de fraqueza, falta de vontade ou incapacidade de lidar com os desafios da vida, né, que eu falei anteriormente. E esses equívocos, pode passar agora, prejudicam tanto aqueles que sofrem como aqueles que desejam ajudar. Às vezes, aqueles que lutam contra a depressão, eles internalizam, eles colocam para dentro deles a ideia de que são culpados por estar passando por aquela situação. E a pessoa não tem culpa, só que a pessoa acha que ela é culpada daquilo. Como eu falei, a mente, gente, fica confusa e as pessoas muitas vezes elas não entendem, né, o que está acontecendo. Elas podem sentir vergonha como se a depressão fosse uma falha pessoal. E isso cria um ciclo de autoestigmatização que dificulta ainda mais a busca de ajuda. Porque a pessoa às vezes fica com vergonha de pedir ajuda. Porque ela acha que ela está vivendo aquela situação e ela não tem coragem de chegar para uma pessoa e falar. Outros não procuram ajuda médica porque acreditam que psiquiatra é médico de maluco, como eu falei. Outros, por serem religiosos, acreditam que se falar que está passando pelo problema vai demonstrar falta de fé. Então, por isso, muitas pessoas. E a gente tem no meio evangélico, muitos líderes religiosos que tiraram sua própria vida. E os líderes, eles passam por pressões, né, pressões psicológicas, gente, porque o ministério não é uma coisa fácil, o ministério é uma coisa muito difícil, mas muitos líderes, às vezes, não têm coragem de chegar e falar que está passando por um problema desse, porque vai estar demonstrando uma fraqueza. E aí eles não têm coragem, às vezes, de demonstrar essa fraqueza e optam, né, por tirar a sua própria vida. Então, a gente tem muitos casos, a estatística é muito grande, de líderes religiosos que se matam, né, por conta da depressão. Pode passar. A boa notícia é que a depressão tem cura. E a primeira etapa é entender que está passando por um processo depressivo e compreender que a depressão não é culpa sua. É uma condição médica real, como qualquer outra física. Ninguém escolhe ficar depressivo. A segunda etapa é buscar ajuda, que é um passo corajoso e necessário em direção à cura. Pedir ajuda não é fraqueza, é sinal de força e coragem. Caso você identifique em você alguns desses sintomas, procure a ajuda de um profissional especializado. Pode passar. Quando não diagnosticada e devidamente tratada, a depressão, na pior dos casos, pode levar ao suicídio, segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, segundo a OMS. Então, o que nós podemos fazer para ajudar? Pode passar. Nós, enquanto sociedade, né, nós desempenhamos um papel importante na percepção da depressão. É fundamental trabalharmos juntos para desafiar e mudar as atitudes negativas em relação à saúde mental. Algumas maneiras de fazer isso incluem educação,
né, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, nessa tarde, promovendo a conscientização para que a gente saiba, né, que a depressão é uma doença e precisa ser cuidada e que ela está em toda parte, que ela está também na igreja. Então é uma conscientização que a gente está fazendo. Conversas abertas, que também estamos fazendo isso, é conversar abertamente sobre a depressão, a pessoa que se sentir acometido do problema, falar com outras pessoas, né, e se souber também que tem alguém, conversar, pedir ajuda. Apoio, ofereça apoio e empatia a amigos, familiares e colegas que possam estar enfrentando a depressão. Acesso a recursos, ajudar as pessoas a encontrar ajuda profissional e recursos de apoio, que é o nosso papel. Rede de apoio, se puder, crie uma rede de apoio. Isso inclui amigos, familiares, colegas, terapeutas, grupos de apoio e qualquer pessoa que esteja disposta a oferecer seu amor, compreensão e apoio incondicional. Então nós precisamos, né, nos juntar, nos unir, ajudar uns aos outros para que a gente possa, né, se no nosso meio estiver alguém, para a gente poder superar. E através da rede de apoio, pode passar, nós podemos ter suporte emocional, né, que é as pessoas nos ajudando emocionalmente. Apoio prático é pessoas que podem nos ajudar às vezes nas nossas tarefas, que a gente às vezes perde, como eu falei, a vontade de fazer as coisas, né? Então a gente pode receber esse apoio prático. Compreensão, aqueles que entendem a condição e ofereçam ajuda, mas nos entendendo, sem julgamento, né, sem colocar a situação. E incentivo, para incentivar-nos a seguir em frente, né? Nos lembrando que nós somos amados e somos valorizados. E como ajudar alguém com depressão? Escuta ativa, né? A gente ouvir a pessoa, ajudar a pessoa, estar ouvindo, porque às vezes a pessoa precisa falar, às vezes a pessoa precisa colocar para fora, né, aquilo que está causando nela angústia. Então é a nossa escuta ativa, a ajuda prática, como eu falei, né, de estar ajudando nas tarefas, nos afazeres. Ser paciente. Às vezes a gente não tem muita paciência de ouvir as pessoas, de ajudar as pessoas, de estar junto com as pessoas. Sabe aquela pessoa que às vezes começa a falar, lamuriar, e a gente quer que essa pessoa, né, vá embora? Fala, nossa, como fala? E a gente precisa ter paciência para a gente poder ouvir, né, para a gente poder ajudar a pessoa que está nesta condição. Pode passar. Para apoiar, mesmo quando houver recaída. Eduque-se. Tente entender melhor a depressão e como ela afeta as pessoas. Não é drama, não é frescura. Isso pode ajudar a construir um vínculo mais forte e sensível. Às vezes a pessoa está com depressão, às vezes a gente vê que a pessoa está vivendo essa situação e a gente chega para a pessoa e fala para ela assim, saia já dessa cama, né? Ou a gente diz, você precisa se tratar. Ou a gente diz, quando você vai sair dessa? Você é muito pessimista, pare de drama. Às vezes a gente fala isso para as pessoas. E ao invés da gente ter essa fala, a gente deveria falar para a pessoa, vamos passear, conte comigo. Como você se sente hoje? Tudo vai melhorar. Quero te ver bem, te amo, né? A gente vai estar ali mostrando para a pessoa que a gente está ali, que a gente está do lado dela. E aqui tem a prevenção com a depressão, né? O cuidado com o organismo vai refletir diretamente na saúde mental. Por isso, confira alguns hábitos que ajudam a prevenir a depressão. E ali tem várias situações, que é praticar exercícios físicos, né? Nós precisamos estar praticando exercícios físicos, porque isso vai ajudar muito. A gente precisa ter uma boa alimentação, a gente precisa dormir regularmente, a gente precisa tomar as vitaminas que o nosso organismo precisa, né? Então tudo isso a gente tem que estar regularmente procurando um médico para poder a gente se cuidar. Atividades saudáveis e prazerosas. Seja voluntário, né? Nós precisamos ser voluntários, ajudar as pessoas, que isso faz bem. Fazer coisas, gente, que causam bem pra gente, causam nosso bem-estar. Isso tudo ajuda a gente a prevenir a depressão. Faça terapias. Pode passar. Procure ajuda profissional se necessário. Pode passar também, que eu já falei aqui da ajuda médica.
O tratamento médico estabiliza a terapia. O tratamento médico estabiliza e a terapia faz a gente refletir. Então, a gente faz o tratamento médico para poder estabilizar se a gente estiver com a depressão grave, né, como eu falei. E a gente faz terapia, que a terapia nos ajuda a refletir e isso vai nos ajudando a ficar melhor. Pode passar. E aqui ele vai falar da terapia como ferramenta para recuperação, né, que a gente precisa da ajuda, às vezes, como eu falei, do psicólogo, né, ou do psicanalista. Não pode passar também aí, que não preciso ler o que está aqui, que eu já falei sobre isso. E falei sobre o médico também, que é o psiquiatra ou o neuro, né, que a gente às vezes precisa de medicamento. E aí falar também de medicamento, gente. Às vezes a pessoa também vai ao médico, o médico passa medicamento e a pessoa também não toma medicamento. Por que que não toma? Porque é tarja preta, porque é tarja vermelha, e aí a pessoa não quer tomar porque, eu não vou tomar remédio, porque se eu tomar remédio eu vou ficar viciado no remédio. E aí eu quero dizer para vocês que o remédio, ele ajuda. E se a gente estiver passando por uma crise, ou se a gente conhece alguém da nossa família está vivendo essa situação, precisa tomar o remédio. Porque o remédio, ele tem um tempo para agir. A gente diz que quem inicia um remédio, inicia a amamentação. É como se a pessoa estivesse iniciando a amamentação. E aí o psiquiatra, ele vai acompanhar e na hora certa ele começa a fazer o desmame. O que é o desmame? A pessoa começa a parar de tomar o remédio. Mas quem vai falar isso é o psiquiatra. Ele vai mandar tomar e ele vai dizer a hora certa que a pessoa tem que parar. Porque normalmente esses remédios a pessoa vai reduzindo até zerar. A pessoa não para de uma vez. Eu tenho um relato de um rapaz lá da escola que eu trabalho também, que ele teve um problema, já é um rapaz, não é mais um adolescente. Ele teve um problema de depressão, ele está tratando. E ele atentou contra a vida dele 3 vezes. E ele está tomando remédios psiquiátricos. E ele começou a tomar o remédio e ele achou que o remédio não estava fazendo efeito. E aí ele parou de tomar o remédio. E aí o que aconteceu? Ele teve a crise forte. E aí ele atentou contra a vida dele de novo. E aí ele começou a tomar o remédio de novo. E aí ele foi ficando bem. E aí ele achou que estava bom. E aí o que ele fez? Parou de tomar o remédio. Aí ele voltou até a crise. Ele teve a crise de novo. E mais uma vez ele atentou contra a vida dele. E aí ele voltou no psiquiatra e conversando com o psiquiatra falou para ele que o remédio tem tempo para agir. O remédio, no caso, o remédio que ele precisava tomar, só ia agir na vida dele a partir de 28 dias. Da primeira vez que ele foi lá, que ele parou de tomar o remédio porque achou que o remédio não estava fazendo efeito. E ele precisava tomar. E a outra coisa é que tem que tomar o tempo que ele mandou tomar. Porque às vezes a pessoa fica bem, a pessoa acha que não precisa mais e a pessoa para. E aí a pessoa volta no mesmo estágio que ela estava quando ela iniciou o remédio. E aí a gente precisa desmistificar que o remédio vai deixar a gente viciado ou alguma coisa assim. É para o nosso bem, é uma ajuda. E depois o médico vai tirar e a gente vai parar de tomar. Então, para dizer que é importante, tá? Se alguém aqui conhece alguém, tem alguém na família, né, com problemas, que precisa tomar remédio, precisa tomar medicação. E se o médico falou que são 28 dias, não pode ser 27. Tem que ser os 28 dias para que o remédio possa fazer efeito, para que a pessoa possa começar a ver mudança e voltar, né, à vida normal. Às vezes a pessoa fica muito tempo tratando depressão ou tratando alguma situação porque a pessoa não toma o remédio da forma que tem que tomar, ou então não toma. E aí a pessoa fica toda a vida, né, tendo recaída porque a pessoa não está fazendo aquilo que deveria fazer. Pode passar, que eu trouxe aqui agora 2 exemplos, né, de 2 pessoas que são conhecidas, que tiveram depressão e que faz um relato sobre a depressão. Primeiro fala assim: o veterano jornalista Ricardo Boechat relatou o transtorno depressivo vivido em 2015. Ele falou assim: eu fui perdendo o interesse nas coisas. Fui a Nova York um mês antes de ter o evento, a crise. Não queria fazer nada, queria ficar na cama. A única coisa que eu fazia era ir a restaurantes, mas não para comer, era para beber.
Tomava uma garrafa de vinho e ganhava meia hora, 1 hora de entorpecente alcoólico. O resto do tempo, qualquer coisa que me chamasse para fazer, ir a um museu, uma loja, passear, era um suplício. Comecei a perder a capacidade que sempre tive, de dominar a oratória, falar com certa facilidade, articular fatos, ou seja, foi uma perda cognitiva. Fui perdendo num grau tal que chegou aquele dia que eu travei. Não saía nada no meu cérebro, nada fazia sentido, não tinha lógica. Chorei, chorei, chorei. Não sabia por quê. Estava desorientado. Verusca veio e me socorreu. Ligamos para o meu médico, tentei explicar o que era, não consegui. Continuei chorando. Ele disse: leva num psiquiatra, você está com depressão. Medicado, ficou 2 semanas afastado do trabalho. Eu sou ateu, mas descobri que metade do que a Bíblia fala é verdade. Qual metade? A do inferno. Quando você tem depressão, descobre de fato que o inferno existe. Isso é para a gente saber como que é uma coisa, gente, terrível e tenebrosa para quem vive essa situação. E o outro caso pode passar é o Chico Anísio. Chico Anísio, que divertiu vida de gerações de brasileiros, sofreu de depressão por anos a fio. Engraçado, né? Que ele nos fazia rir. E ele sofreu de depressão por anos a fio. Depressão, ele falando: depressão é um quadro que só controla com remédio. O antidepressivo acertou a minha vida. A psiquiatria é fundamental como o ar que eu respiro. A depressão era um demônio, um gás letal. Sem os remédios da psiquiatria, eu não teria feito 20% do que fiz. Pode passar. Pense nisso. Você merece uma vida plena e significativa. A depressão pode até lançar sombras no teu caminho, mas você é a luz que irá dissipá-la. Não viva a vida sem cuidar de tuas dores e feridas. Não deixe as emoções e sentimentos negativos dominar a tua vida. Não se conforme em viver com crise de pânico, crise de depressão, crise de ansiedade, com nenhum problema emocional, né? Peça ajuda. Cuide-se, trate a tua saúde mental. Parei aqui. Eu trouxe para vocês o que é a depressão, para a gente saber de forma técnica. Só que nós, enquanto servos de Deus, né? A Bíblia vai falar da estrutura da personalidade humana, né? Nós temos uma estrutura. E a Bíblia nos escreve como um todo em si mesmo. Lá em Hebreus 4:12, a Bíblia vai dizer que nós temos 3 dimensões. Nós temos corpo, alma e espírito. Então nós não somos só corpo, nós não somos só alma e nós não somos só espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos cuidar, né, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Uma das coisas que acontece muitas vezes na nossa vida enquanto crentes, servos de Deus, é que a gente só cuida de um lado. A gente só cuida da área espiritual, mas a gente esquece o nosso corpo e a gente esquece nossa alma. E na nossa alma é que estão as nossas emoções. É na nossa alma que estão os nossos sentimentos, as nossas vontades, as nossas memórias, estão na nossa alma. Então, muitas vezes, por a gente não cuidar da nossa alma, é que a gente sofre os conflitos, né? As tribulações desse mundo na alma da gente. E aí, quando a gente se preocupa só com o nosso espírito, muitas vezes o nosso espírito está forte, mas a nossa alma não, e o nosso corpo também não, porque nós também precisamos cuidar do nosso corpo, porque às vezes a gente fica doente, né, e a gente às vezes não quer aceitar a doença. Ah, eu não aceito ficar doente, porque eu sou crente. E eu já ouvi isso de uma pessoa, né, falando assim: eu não aceito que o meu marido fique doente porque o meu marido é crente. Só, gente, que a gente fica... A Bíblia fala que nós pecamos pelas nossas próprias concupiscências, não é isso? Então, se a gente tem o nosso corpo doente, por que a gente fica com o corpo doente? Por que a gente tem diabetes? Por que, gente? Porque a gente come açúcar demais. Por que a gente tem pressão alta? Porque a gente come sal demais, coisas que tem, né, sódio demais. Por que a gente tem tantas outras situações, colesterol alto? Porque a gente come muita gordura, né? Por que a gente tem problema do coração? Então, assim, a gente sofre pelas nossas próprias concupiscências.
Então a gente tem o corpo enfermo porque a gente procura enfermidade para o nosso corpo. A gente tem, às vezes, a nossa alma, não estou querendo aqui dizer assim, nós somos culpados, não é isso. É porque a gente não vigia e a gente cria situações, às vezes, na nossa vida que vai nos acarretar, tanto na nossa alma, como no nosso corpo, como no nosso espírito também. Porque se nós também não nos apegarmos à palavra de Deus, às coisas de Deus, estarmos na casa de Deus, vivendo aquilo que a palavra de Deus manda, o nosso espírito também fica fraco, não fica? Quando a gente deixa a Bíblia de lado, deixa as orações de lado, começa a não vir para a igreja, o que acontece com a gente? Enfraquece espiritualmente. Quando a gente não cuida do nosso corpo, o que acontece com a gente? A gente adoece, a nossa carne adoece. E quando a gente não cuida da nossa alma, a gente também permite que coisas entrem pela nossa alma. Então nós precisamos cuidar. Mas quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer em momento nenhum que nada disso é falta de fé, porque a pessoa é desleixada. Não é isso. É porque às vezes a gente não vigia. A verdade é essa. E a gente vai permitindo que as coisas vão acontecendo e a gente é acometido desse mal. Então nós precisamos cuidar dessas 3 dimensões. Mas hoje a gente está falando especialmente da nossa alma. Porque a alma é o que nós estamos destacando. Por quê? Porque ele é o executivo, ela é o executivo da nossa personalidade. Ela recebe o estímulo do nosso corpo e recebe estímulo do nosso espírito. Ela compara, ela registra, ela emite respostas. Esses estímulos entram e acionam sentimentos, né? Sentimentos de felicidade, de amor, de tristeza, de ódio, de várias situações que vão sendo estimulados. Por quê? Pelo nosso corpo. Raiva, nojo. Como é que o nosso corpo vai estimular isso? Através dos órgãos do sentido, né? Através daquilo que a gente vê, através daquilo que a gente ouve, através daquilo que a gente fala, vai entrando no nosso corpo e a alma ela vai refletindo aqueles estímulos que a gente recebe, né? Através do corpo e do espírito. Então, tanto os sentimentos como as emoções que a gente sente, eles foram criados por Deus e eles devem fluir com naturalidade, sendo canal de bem-estar e saúde. Então, todo sentimento que a gente tem foi criado por Deus. A gente tem raiva. Raiva é uma coisa que foi criada por Deus, porque Deus ele criou todas as coisas. Mas a palavra de Deus vai dizer o quê? Que nós temos que ficar com raiva? Nós temos que guardar raiva? Não, porque raiva, gente, é um sentimento. E o sentimento, ele vem. A gente não consegue segurar um sentimento, mas a gente consegue saber o que a gente vai fazer com ele. Então eu sinto raiva, mas o que eu vou fazer com essa raiva? Aí entra o espírito, entra o domínio próprio para me controlar. E aí eu sei que eu não vou reagir da forma que a raiva vem. Eu sinto tristeza, mas o que eu vou fazer com essa tristeza? Eu sinto alegria, o que eu vou fazer com essa alegria? E esses sentimentos a gente não sente porque a gente quer, eles aparecem. De repente, se uma pessoa que passar mal aqui agora, de repente, né, e sujar aqui, passou mal, né, sujou o chão, entenderam o que eu quis falar? A pessoa pode olhar e sentir nojo. A pessoa consegue controlar o nojo? É uma reação que vem. Mas a pessoa vai saber como é que vai fazer. Aí a pessoa passou mal aqui, eu senti nojo, mas a pessoa precisa da minha ajuda. Eu tenho que segurar o nojo e eu tenho que ajudar a pessoa, porque a pessoa precisa da ajuda. Então nós temos controle de como a gente vai reagir. Então a gente não vai reagir aos estímulos da forma que ele vem. A gente precisa controlar. E esses sentimentos, né, Deus ele colocou em nós. Deus, quando ele nos salva, ele nos transforma em nova criatura. Está lá em 2 Coríntios 5,17, né? E é essa transformação que acontece. A Bíblia vai falar que nova criatura nos fez o Senhor, né? O Senhor nos transforma verdadeiramente. Só que o que é transformado quando a gente recebe Jesus? O nosso espírito. Porque a gente recebe o Espírito de Deus na nossa vida e a partir dali a gente recebe o quê? Salvação em Deus. E a gente passa a ser salvo em Cristo Jesus. Mas a nossa alma, ela precisa ser tratada. Ela precisa ser dominada. Ela precisa ser cuidada. E aí a gente vai dominar com o quê?
Com o Espírito Santo de Deus, né? Através do domínio próprio. Então, a alma, ela precisa, porque há o renascimento do nosso espírito, né? Lá em Lucas 1:46, Maria vai falar assim, ó: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Nossa alma é renovada, porém ela precisa ser programada diariamente para que a gente possa, né, combinar alma e espírito, né, fazendo a vontade de Deus, fazendo as coisas de Deus. E o nosso corpo, ele deve ser disciplinado, aguardando o momento de ser glorificado. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa saúde. 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Então nós precisamos cuidar, né, do nosso corpo. O corpo e o espírito ficam tranquilos, porém a alma precisa ser restaurada. Ela, através das emoções, ela move o nosso inconsciente, nos fazendo agir não pelo que aparenta, mas pelo que temos dentro de nós, de acordo com nossas experiências, personalidades, culturas e reação. Então a nossa alma é que vai nos mover, é que vai fazer com que a gente tenha as atitudes. E o que é a nossa alma? São as nossas memórias. É aquilo que está guardado lá dentro da nossa vida. É aquilo que está guardado lá atrás. E muitas vezes essas memórias não são memórias boas que a gente tem. E essas memórias que não são boas, na maioria das vezes, como eu falei, depressão é passado, é coisa lá de trás. Então, muitas vezes essas memórias que não são boas é que hoje, às vezes, muitas das vezes causam situações na vida da gente. Porque nosso cérebro, ele não tem tempo. O nosso cérebro, ele é atemporal. Por que o nosso cérebro é atemporal? Porque tudo aquilo que aconteceu na nossa vida, quando vem na nossa memória, a gente sempre lembra como se estivesse acontecendo naquele momento. Já se pegaram lembrando de uma coisa lá atrás, rindo, sozinhos? Você lembra de uma coisa e você fica rindo. É como se aquilo estivesse acontecendo naquela hora. E também você às vezes se pega lembrando de uma coisa e chorando, como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento da sua lembrança. Porque o nosso cérebro, ele traz desse jeito. Ele traz como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. E às vezes essas lembranças que o cérebro traz na vida de uma pessoa é que muitas vezes acarreta a depressão. Porque às vezes a pessoa, tem gente, como eu falei, que vive no passado. Então a pessoa vive só lembrando de coisas passadas, coisas que causaram dores ou que causam dores. E a pessoa vai ficando deprimida. E a pessoa vai se deprimindo a cada dia mais e mais. Por isso que nós precisamos cuidar da nossa alma. Precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Olhar para os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, gente, eles viram sentimentos. E os nossos sentimentos, eles viram ações. E as nossas ações, elas modelam a nossa personalidade, aquilo que a gente faz. Então nós precisamos vigiar, né, o nosso pensamento, aquilo que nós pensamos, aquilo que a gente traz para a nossa realidade. Então nós precisamos trazer para a nossa realidade, como a palavra de Deus diz, aquilo que nos dá esperança, né, aquilo que traz algo bom para as nossas vidas, para que a gente não viva de memórias do passado, para que a gente não seja acometido desse mal, né, do século, né, que é a depressão. Muitas vezes, né, às vezes nós não entendemos, mas nós ficamos presos a crenças limitantes que foram construídas ao longo das nossas vidas. Enquanto crianças, às vezes nossos pais ou aqueles que conviveram conosco nos influenciaram tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Muitas vezes as pessoas que convivem com a gente trazem para a gente essa influência
tanto os nossos pais, nossos avós, familiares, nossos professores na escola, muitas vezes nos influenciam, né, de forma positiva ou negativa. Desse modo, tudo que ouvimos durante todo o período de formação é o reflexo hoje em nossa vida presente. E aí, como eu disse anteriormente, é isso que afeta as nossas emoções. E vai afetando as nossas emoções e podem trazer para a gente, né, esses problemas. Então, nós precisamos fazer uma reflexão, uma autorreflexão, para a gente se autoconhecer, para a gente saber quem somos nós, como nós somos, como nós reagimos aos estímulos que a vida nos oferece, né? Para que a gente possa ter uma boa saúde emocional. A gente precisa ter uma boa autoimagem nossa, uma imagem boa, né? Pensamentos e emoções que temos de nós mesmos. Às vezes a gente tem um pensamento que colocaram na gente. A gente ouviu, às vezes, a nossa vida toda: você não presta, você não vale nada, você não vai ser ninguém na vida, você não vai dar certo, você é burro, você não aprende, e tantas coisas. E aí a gente cresce com essa impressão dentro de nós. E aí, quando a gente chega na vida adulta, a gente não consegue realizar as coisas, a gente não sabe nem por quê, porque foi essa fala lá atrás. E aí, sabe aquelas pessoas que às vezes começam a fazer uma coisa e não termina? Não consegue concluir nada? Ela vai muito bem, daqui a pouco parou, começa a estudar, começa a trabalhar, sai do trabalho. A pessoa não consegue se resolver na vida. Por quê? Porque colocaram essas impressões lá dentro dela, né? Ou aquela pessoa, às vezes, que ela é uma profissional ou um profissional muito bom, faz as coisas perfeitas, mas não acha, não consegue sentir isso, não consegue perceber isso, porque talvez lá atrás ela não foi validada. A pessoa não recebeu uma validação da família, dos pais, ou de alguém, ou alguém também que não seja nem da família pode ter invalidado. Tudo que você faz dá errado, né? Tudo que você faz não presta, só faz coisa ruim, só faz coisa feia. Então são as coisas que a gente vai ouvindo, né, durante toda a nossa infância. A gente cresce com essas coisas, e a gente chega numa idade que a gente acredita nisso, só que inconscientemente, porque a gente não fica lembrando do que falaram pra gente lá atrás, mas dentro do nosso consciente, dentro da nossa alma, tá escrito lá, tá falado lá. E aí, se a gente não busca, né, uma renovação, se a gente não busca uma ligação de espírito e alma e corpo, que o homem precisa ser integral, muitas vezes a gente é afetado por essas situações de uma forma inconsciente que a gente nem sabe e a gente nem percebe. Então a gente precisa realmente, né, buscar. E ter uma boa imagem, porque a autoimagem é a imagem que a gente faz de nós. Qual é a imagem que você faz de você? O que você pensa a seu respeito? Como você é? Né? Então nós precisamos pensar. Rejeição. Alguns indivíduos são rejeitados desde o ventre, né? E aí a pessoa, às vezes, ela mesma se rejeita. Eu vivi um caso também de um menino, né, de 14 anos, e que ele era altamente rejeitado. Ele se sentia altamente rejeitado. E esse menino também atentou contra a vida dele. Só que ele fracassou, graças a Deus ele fracassou. E eu tive um contato com esse menino, foi no mês de setembro, hoje é 23, né? Foi 20, eu acho que foi, hoje é sábado. Ano passado, sábado, deve ter sido 22, não sei, ou 21. Foi no sábado, antes do dia 26, no ano passado. Mas eu tive um contato com esse menino antes. E aí, conversando com ele, que ele estava vivendo a depressão, e uma das situações dele estar vivendo a depressão, como eu falei, passado, esse menino de 14 anos foi criado pela avó, porque a mãe e o pai tiveram ele, só que largaram. A mãe deixou com o pai e o pai deixou com a avó, que era a mãe dele. E o pai não ligava para ele, não ligava, não conversava, não se importava, a avó que fazia tudo. E a mãe, por sua vez, tinha outros filhos. Então a mãe cuidava desses outros filhos, mas não cuidou desse menino. E esse menino cresceu com essa rejeição. Ele se sentia tão rejeitado que ele mesmo rejeitava a si mesmo. Ele rejeitava ele mesmo. E ele chegou num grau de depressão que ele ficou ele passou por um processo chamado de despersonalização.
e desrealização. A despersonalização é você não conseguir ver a sua personalidade, a sua persona, a sua pessoa. Esse menino, eu acho que não tem ninguém aqui, acho que ele ainda conseguia ser mais magro do que ela. Ele era bem magrinho, mas ele dizia que ele era gordo, que ele olhava no espelho e ele não comia, porque ele tinha que emagrecer, porque aquele corpo dele era muito gordo. Mas por quê, gente? Era a despersonalização. Ele não conseguia se ver no espelho, ver exatamente como ele era. E a desrealização era totalmente fora da realidade. Ele começou a imaginar uma história que ele dizia que ele estava vivendo uma história, que a vida era uma história e que alguém escrevia. E o que estava escrito, e que não adiantava, porque o autor da história escrevia e ele não ia apagar o que estava escrito. Ele falava umas coisas assim desse sentido, que aí a gente percebia que estava bem além da realidade. E assim, e a família evangélica, tá, gente? Não conseguia entender que precisava levar esse menino num psiquiatra, que ele precisava de um psiquiatra. Ele já tinha perdido a realidade da vida. E aí ele disse para mim, num dia, não nesse sábado, mas ele falou na semana desse sábado, ele disse para mim assim: se eu fizer 15 anos... Aí eu falei assim para ele: e você faz 15 anos quando? Aí ele falou: eu faço 15 anos no dia 26. Foi ano passado. Ele ia fazer 15 anos no dia 26. Esse ano ele vai fazer 16. Aí eu olhando para ele, para aquela situação que ele estava vivendo, aquilo me chamou a atenção, porque eu já tinha percebido que ele estava com depressão, né? A gente já tinha falado isso para a avó, mas a avó não achava que era frescura, né? Aquilo que eu estou falando aqui, palhaçada. E aí, mas eu falei para ela, olha, seu neto falou se ele fizer 15 anos. E eu perguntei para ele quando ele faz 15 anos, ele falou que é dia 26. Dia 26 é semana que vem. E eu achei muito estranha essa fala dele. Ah, não, isso é palhaçada, não sei o quê. E aí no sábado, ela saiu porque ela cuidava do irmão. E aí o irmão passou mal e ela foi socorrer o irmão e ele ficou em casa sozinho. E aí ele se cortou profundamente e tomou medicação. Mas ele foi socorrido, né, e ele sobreviveu. Então, assim, para entender, né, como é que a mente da pessoa fica, né, que é a questão que eu falei aqui, por conta da rejeição. E para a gente entender que não é uma coisa que a gente está vivendo hoje que causa uma depressão. Toda pessoa que aparecer com uma depressão, se o problema não for orgânico, né, não for como eu falei, a pessoa que já vem às vezes de família, né, ou que não for orgânico, uma pessoa que precisa de vitamina, mas que for emocional, pode procurar que tem uma situação do passado, alguma coisa lá de trás. A pessoa está com a autoestima baixa, a pessoa está se sentindo rejeitado, a pessoa está com um sentimento de culpa muito grande por alguma situação, né? Porque às vezes a pessoa sente culpa, às vezes até por conta da família. Tem criança, gente, que sente culpa por causa da separação dos pais. Às vezes os pais se separam e a criança cresce com um sentimento de culpa, achando que ela é culpada daquela situação, né? Então são vários fatores. Medo, às vezes, né? Emoção como reação a um perigo real ou não. A pessoa tem medo. E às vezes esse medo, né, pode levar à depressão. Como eu falei no início, medo excessivo. Pessoa que tem um medo extremo, que é a fobia, né? Que a pessoa, isso pode levar a pessoa a ficar deprimida. A solidão, né? Que é a sensação de abandono. A pessoa tem medo de ficar sozinha, né? Quantas pessoas hoje vivem sozinhas, né? Quantos, principalmente idosos, às vezes não tem uma outra pessoa para poder estar junto, e isso causa depressão. Mágoa, né? Quem nunca sentiu dos pais, às vezes do esposo, né? Do colega, é um sentimento que gera bloqueio, afastamento e corrói as relações. Todos esses sentimentos, eles podem estar impressos na nossa alma, no nosso, né, pensamento. E tudo isso pode nos causar, né, a depressão, mesmo a gente sendo servos de Deus. A mágoa, ela tem poder de nos escravizar.
Ela te prende ao passado, pois parte da sua energia fica presa a um fato que já passou e que não tem como ser modificado. Quantas pessoas estão vivendo depressão porque estão com mágoa na alma? Tá com a alma magoada com uma pessoa, né? E quando a gente sente, gente, mágoa de alguém, quando a gente tem esses sentimentos, faz mal pra gente. Porque às vezes a pessoa não tá nem aí. Às vezes a pessoa nem sabe. Às vezes a pessoa pode até ter te causado um mal, mas ela nem sabe o quanto aquilo te afetou. E às vezes a gente está vivendo uma mágoa, vivendo um sentimento, mas quem está passando mal somos nós. Quem está tendo problema é a gente. É como você pegar um copo de veneno e você começar a tomar e ficar esperando que a pessoa morra. Quem vai morrer vai ser você. E aí a gente fica magoado. Então é um sentimento que é muito ruim. Através da cura da mágoa, você passará a sentir a leveza e a paz que somente o perdão verdadeiro é capaz de proporcionar. E aí, gente, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Essas feridas emocionais, muitas vezes, não são vistas. A gente às vezes não vê, como eu falei. Às vezes a pessoa está do nosso lado, tem problema, tem situação. Gente, e o povo tem problema. Porque quando a gente para ouvir histórias, a gente ouve histórias. E cada história... Eu tava conversando com um menino também, e ele estava me falando da esposa dele. Ele falou que a esposa dele é uma pessoa muito negativa, é uma pessoa muito para baixo, e a família toda é assim. E aí ele estava me falando a história da esposa, e aí ele me contou algumas situações que essa esposa dele viveu. E uma das coisas que a esposa viveu, que viu a mãe, no caso, né, quando ela perdeu a mãe, ela viu a mãe ser assassinada, e ela cresceu com isso. Então, assim, são várias histórias, né? Essa é uma história assim, extrema que eu contei. Mas são várias. Se você senta para conversar com uma pessoa, você vai ver que a pessoa tem cada história, né? E às vezes justifica o fato, às vezes, da gente ter uma pessoa que é mal-humorada, né? Chata, né? Que a gente às vezes fala, a pessoa chata, a pessoa reclama de tudo, a pessoa tá sempre para baixo. Então a pessoa tem uma história. E se a gente sentar para a gente ouvir a história, a gente vai ver que são as feridas emocionais que as pessoas têm, mas que não são vistas, mas que podem se alojar profundamente na alma e conviver com a pessoa para o resto da vida, se a pessoa não procurar uma ajuda com relação àquilo. As marcas dos problemas vividos ao longo de nossas vidas, principalmente na infância, é que estão determinados muitas vezes a nossa forma de vida. E muito pior do que isso, pode destruir quem as carrega. Tem o poder destruidor, né? Essas mágoas, essa baixa autoestima, né? Esse estresse, ansiedade, tudo isso que a gente carrega na nossa vida tem o poder destruidor. Na Bíblia a gente tem exemplos, tá, gente? A gente tem exemplo de Jó, né? Jó, ele preferia ser estrangulado. Ele disse, melhor morrer do que sofrer assim. Então Jó foi um exemplo de depressão na Bíblia. Elias foi um exemplo de depressão na vida. Elias falou assim, ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Isso Elias, quando foi perseguido por Jezabel, e ele teve a depressão, e ele pediu a morte. E a depressão, para a gente poder fechar. Davi também, ó. O rei Davi, eu botei aqui também teve depressão, né? Vários salmos a gente vê Davi fazendo um relato. E aí, para a gente fechar, a depressão ela pode ter relação com o maligno. Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos a cada dia renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita, né, vontade de Deus sobre as nossas vidas.
estejamos sempre sujeitos a Deus. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós precisamos estar sempre nos sujeitando a Deus para que esse mal não se achegue perto de nós. 2 Tessalonicenses diz: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e o guardará do maligno. Nós temos armas para combater o mal que sobrevém sobre nossas vidas. Efésios 6, 10 e 11 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E para a gente poder finalizar, eu quero passar para vocês, além, de tudo que a gente falou aqui, um meio assim natural, 10 remédios naturais que nos ajuda nas nossas emoções, que nos ajuda na nossa saúde emocional. São 10 remédios naturais que eu vou passar aqui para vocês, receita para vocês aplicarem na vida de vocês. Nós precisamos fazer a nossa parte. Há 10 remédios naturais que modificam a vida. E eles são ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia há mais de 100 anos. No entanto, ao longo das décadas, a ciência se desenvolveu e começou a validar cada um desses princípios. Eles modificam a vida, melhoram a qualidade de vida e previnem doença, deixam a mente sã e a espiritualidade em dia. Primeiro remédio natural: água. Acabei de tomar, A água é um dos principais remédios que a natureza nos oferece. Ela é o componente principal de constituição do nosso organismo e por isso é fundamental ingeri-la para atender às nossas necessidades diárias e manter o equilíbrio do nosso corpo. O equilíbrio hídrico, que é de água. Então esse é o primeiro remédio. O segundo remédio: ar puro. O ar é o segundo dos remédios naturais. O ideal é vivermos em ambientes com baixo índice de poluição, onde o ar ainda é puro, livre de partículas e componentes químicos que prejudicam o organismo. Claro que a gente sabe que é mais difícil, gente? A gente vive num mundo de poluição, mas o ar puro é um remédio natural. Se você começar a se sentir mal, se sentir para baixo, procure ambientes naturais, Procure o ar puro, respire o ar puro, que isso vai ajudar muito. 3. Alimentação saudável. A alimentação é um dos principais remédios naturais. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque nós somos mordomos dele. O Senhor nos deu o corpo para a gente cuidar. E nós precisamos cuidar. E uma das formas da gente cuidar é nos alimentando bem, Às vezes a gente exagera, mas a gente precisa refletir e saber que nós precisamos cuidar do nosso corpo. 4. O exercício. O exercício é outro fator fundamental para a boa saúde. Precisamos nos exercitar, fazer exercício físico, caminhada. A caminhada, gente, ela oxigena a nossa mente, o nosso cérebro. Uma pessoa com depressão, uma pessoa deprimida, começa a fazer caminhada, a pessoa melhora assustadoramente. Repouso. Precisamos repousar. Às vezes a gente quer dormir pouco, Porque às vezes a gente tem tanta atividade e a gente não dorme direito. Então a gente precisa repousar, ter as horas normais que a gente precisa de sono. Temperança, Temperança é uma palavra que a gente pode substituir por equilíbrio. E temperança tem lá na Bíblia. Faz parte do fruto do Espírito, É a gente ser temperado, a gente ser moderado. 7. Luz solar. Precisamos tomar sol. Sol ajuda bastante as nossas vidas. 8. Confiança em Deus. E esse aqui é o que eu gosto mais. Tá, gente? Provado cientificamente que quem confia em Deus, e aí quando a gente fala em confiança em Deus, quem tem fé, a pessoa precisa ter fé, porque a confiança em Deus, independente da sua religião, vários estudos demonstram que a fé é capaz de gerar significado e valor para a vida humana, além de influenciar positivamente na saúde e processo de cura. E aí, dentro da fé, a gente tem a palavra de Deus,
Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, dentro dessa confiança em Deus, a gente tem fé, a gente tem a palavra de Deus e a gente tem a oração. E aí a oração, gente, ela modifica o nosso cérebro. Modifica o cérebro completamente. Está provado cientificamente que uma pessoa que ora, mas é orar, falar com Deus, não é aquela oração que você faz decorada, uma oração que você faz do fundo da sua alma, falando com Deus, você ativa neurotransmissores do bem-estar. 4 neurotransmissores. Porque qualquer uma dessas atividades aqui que eu falei para vocês vai ativar algum neurotransmissor do bem-estar, da alegria, do prazer. Mas a oração, ela vai ativar 4 juntos. E aí está provado que o único que consegue ativar 4 neurotransmissores de uma vez só junto é a oração. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aí a oração, ela vai ativar a dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, a ocitocina, que é do amor, do afeto, a serotonina, que é do bem-estar, e o GABA, que é o neurotransmissor da calma. Então, quando a gente está orando, a gente fica bem, a gente se sente bem. Então, a oração nos ajuda. Então, esses são os remédios naturais. O 9º remédio é você rir, procurar estar sempre rindo, ter um bom senso de humor, né? Que vai ajudar muito. E o 10º é você se divertir, é você procurar uma diversão. São as coisas que a gente precisa, que são naturais, você não precisa de esforço nenhum para você poder fazer, né? Não precisa comprar, não gasta dinheiro para você poder fazer. E aí, após todo esse processo, né, tudo aquilo que a gente ouviu aqui, a gente recusar crença, né? As coisas que vêm na nossa mente para nos colocar para baixo, né? Para dizer que a gente não é o que a gente é e a gente é. Né? A palavra de Deus diz que nós somos, né, grandes coisas em Deus, né? Nós somos nação santa, geração eleita, né? A palavra de Deus é que vai nos colocar nessa posição. Então nós precisamos tomar posse daquilo que nós somos em Deus e não deixar que nada venha nos deprimir, nada venha nos desvalorizar, nada venha fazer com que a nossa autoestima fique baixa, porque muitas vezes nós precisamos falar com o nosso lábio, né? Dizer eu me amo, eu sou importante, eu sou linda, eu sou várias coisas, para que a nossa autoestima possa subir, possa levantar. Então que a gente possa verdadeiramente saber que nós somos de Deus, né? Que nós somos servos de Deus, que nós somos amados por Deus e que nós não somos nada daquilo que a nossa mente muitas vezes trazem para a gente. E a gente procurar em Deus satisfação para as nossas vidas. E principalmente, né, voltando aqui a falar da questão da depressão, que a gente esteja atento, não só para a gente, mas para as pessoas que estão ao nosso lado. Vamos observar, né, independente de serem pessoas na igreja ou fora da igreja, mas vamos observar as pessoas e vamos ajudar, né, quando a gente puder, e vamos pedir ajuda quando a gente precisar. Lembrando, né, como eu falei anteriormente, que pedir ajuda não é fraqueza, né? A gente se mantém forte quando a gente pede ajuda. E eu agradeço, né, gente, a oportunidade de estar aqui nessa breve palestra. Agradecendo a vocês, né, pela atenção, pelo momento de estar aqui. Espero que tenha trazido instruções, né, para as nossas vidas, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade. Depois eu vou dar uma lembrancinha ali para vocês, né, para dizer que a vida de vocês tem valor, né, para Deus, principalmente, para cada um de vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, gente. Não tenham vergonha, não tenham medo. Aberto para vocês o momento. Não? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Então, Marcelo. Então tá. Conforme eu sempre digo na nossa aula, então posso já dar prova para vocês, pode? Pode dar prova? Porque se vocês não perguntaram, vocês não têm dúvida. Então, gente, que essa palestra ela possa ter sido de grande importância para nossas vidas, que possamos ter aprendido
muito com essa palestra, né? Que possamos tirar lições. E se você percebe, se você conhece alguém, se você tem contato com pessoas assim, tá? Oriente. Porque a gente aprendeu que pode ser espiritual, tem tratamento, enfim. Nós, a partir dessa palestra, creio eu que nós não iremos viver situações mais assim, porque a gente tem a orientação, tem a palavra e tem o que foi explicado para nós. Tá bom? Antes da gente terminar, Edilene e Paula, nós temos uma lembrança. Queremos te oferecer um certificado de você ter estado conosco nesta noite, nessa palestra tão importante. Tão impactante. Entendeu? Aqui, a foto, aí. Oi? Aproveitar também, para mim já passar aí para o pastor para dar as bênçãos finais, né? Quero agradecer muito, né? E aí eu quero que vocês dêem uma salva de palmas bem forte. Ah, tá. É para ele? Ah, para mim? Oh, podia ter sido melhor então, né? Poxa. Não, agora é sério. Eu quero agradecer, né, a nossa filmagem, né? Não sei se vocês perceberam. Foi filmado, né, pelo pai do Bruce. Qual mesmo? Cadê o Bruce? Edivaldo. Então, gente, uma salva de palmas para o seu Edivaldo. Tá? E se você pretende fazer algum evento, alguma festa, realizar algum encontro, e se você precisar de alguém para filmar, contrate aí o serviço do seu Edivaldo, o seu Edivaldo, que teve aí, se prontificou a estar conosco nesta noite, tá bom? Agradecer a presença de todos vocês que aqui vieram esta noite. Né, conforme eu sempre digo, nós queríamos que outras pessoas viessem a mais, mas prove ao Senhor ser vocês. Talvez essa palestra é para você, para mim, para todos nós nesta noite. Mais uma vez agradecer a Edilene e Paula, né, que prontamente se prontificou. Ela veio lá de Engenheiro Pedreira para poder estar aqui conosco, né? E a gente fica assim, então, muito honrado e muito feliz com toda a presença de todos vocês nesta noite. Amém? Glória a Deus. Você pode então aplaudir o Senhor? Aê! Amém. Convidar nosso pastor presidente, pastor Edmilson, para fazer as considerações finais. Ali tem um comes e bebe. Acredito que talvez ela ainda vá para Engenheiro Pedreira, então ela tem que, voar. Bom, pastor? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Para mim foi muito positivo. Ainda mais para mim, né? Que tenho medo de lagartixa, né? Já viu, né? Né? Vamos nos colocar de pé, né? Quero reiterar a palavra aqui do professor Marcelo, né? Os agradecimentos a Edilene de Paula, é uma pessoa que, confesso para você, olha, tem me ajudado muito. Tem me ajudado muito, né? Ao longo de quase 10 anos que a gente já está aqui, quase 10 anos. O tempo passou rápido. Quase 10 anos, né? Para quem não conhece, ela é a contadora desta igreja, né? A pessoa que é responsável pelos livros. Pelos livros, né? Se você precisar de algum trabalho, algum serviço de contabilidade, tá aqui, ó, Edilene de Paula, tem seu escritório ali, Engenheiro Pedreira, no município de Japeri,
nós nos conhecemos há muitos anos. Digo para você que é uma pessoa de alta confiança. Se você tem um amigo que está com a igreja dele que não está organizada, ele precisa organizar, abrir seus documentos, pessoa de alta confiabilidade, Edilene de Paula, tá bom? Se você não sabe, ela é irmã da nossa amada irmã Leide, né? Ela é irmã da Leide. Eu não me lembro. A Priscila de Paula, ela é sua filha ou tua sobrinha? Sobrinha, ela era filha da Neia, né? A Neia sempre me traz uma grande lembrança quando ela esteve na minha casa e trouxe o CD dela, né? Tem talento da mãe, né? Da família, né? A família gerou, né? Esse talento, né? Então eu quero agradecer mais uma vez também a vida da nossa amada irmã, né? Do nosso professor Marcelo, né? Da família dele também, que foi através deles que está acontecendo tudo aqui hoje, e creio que vou dizer uma coisa a você, não será a primeira vez. Ela vai abordar outros assuntos ainda de muita prioridade para o ministério de Jesus e para nós que precisamos, tá bom, igreja? Digo para você, tem coisas que eu não sabia em mim que eu já descobri, né? Já descobri. Talvez você não sabe, né? Jesus também, ele, para não passar mal de depressão, ele subia muito monte para poder orar, né? Ele subia muito monte para poder orar. E uma delas ele falou para os discípulos dele: fiquem aqui vigiando que eu vou subir para poder orar. E ninguém vigiou, todo mundo dormiu, né? E no momento que você está dormindo, eu estou aqui em cima orando, né? Para que a depressão não chegue. Assim como ela falou, tem muitos homens, né, e mulheres que estão tirando a sua vida por causa da depressão, por causa da carga muito forte que nós temos sobre os nossos ombros. E eu aprendi isso, né, e eu peço muito a Deus para que isso nunca chegue na minha vida, nem na vida da igreja. No momento que você vê que eu não estou na minha casa às 3 horas da manhã, eu vim a pé para cá. Quando você me caçar no meu telefone estiver online, você pode ter certeza, eu estou orando por alguém muito longe, está me pedindo oração na madrugada, tá bom? E eu não deixo de orar por vocês, tá bom? E eu peço à igreja que ore sempre pela vida da nossa amada irmã, porque o trabalho que ela tem exercido, não somente nessa igreja, mas ela tem sido palestrante em outros lugares, em outros eventos, e a gente sabe que a fúria do inimigo contra a vida dela também é muito grande, mas ela está revestida, está guardada, né, pelo poder de Deus, amém? Mas vamos orar e vamos agradecer a Deus. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus, queremos te agradecer, ó Pai, neste momento, Pai, Deus, por esta palestra, Pai, que a qual, Deus amado santo, desenvolveu, Deus amado, demais, Deus amado, aquilo que nós tínhamos dúvida, Pai, e nos trouxe, Deus amado, conhecimento, mas, Deus amado, também nos trouxe paz, porque agora, Deus amado, precisamos, Deus amado, encontrar meios, Deus, além da oração, Pai, mas podemos saber, Deus, que não somente, Senhor, as orações, Pai, mas também, Deus, a medicina, Deus amado santo, nos proporciona também cura, e cremos, Deus amado santo, ó Pai, na tua palavra. Deus, toma nossas vidas em tuas mãos. Deus amado, a tua filha, Pai, que vai se deslocar daqui, Deus, vai passar por 2 ou 3 municípios ainda, Pai, a chegar à sua casa. Guarda e protege ela, vai com ela, Deus, dentro daquele carro, Pai, e os teus anjos, ó Deus, acampados, Deus, ao redor dela, livrando dos acidentes, Senhor, dos assaltos, Deus amado santo, do sono, ó Deus amado, dá, Deus amado santo, ó Senhor, estratégia a tua filha, Senhor Deus, ó Pai, até chegar à sua casa. A cada um de nós que também aqui estamos, Senhor, que possamos, Deus amado, voltar para os nossos lares, guardados e protegidos por Ti, Deus amado, e livre do mal, Senhor, que possamos, Deus amado, amanhã que Te pertence, Deus amado, ser melhor do que hoje, e que amanhã, Deus, podemos, Deus amado, ser melhor do que somos hoje, Senhor, porque, Deus, nós somos falhos, mas, Deus amado, somos Teus filhos, ó Senhor. Abençoa o Teu povo, Deus amado, e nos guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Estenda suas mãos, eu quero te abençoar, Deus amado, impetrando a bênção apostólica, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a grande comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós que aqui estamos, e que aguardamos a vinda do Senhor Jesus, que unidos juntos possamos dizer, aplauda ao Senhor em nome de Jesus, amém? E vamos ali, ó, tem comes e bebes ali para nós ali, amém?